querido, graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos juntos para cultuar a Deus, louvar o nome do Senhor, e neste momento estamos com a nossa Bíblia aberta em Filipenses, capítulo de número 3. Filipenses, capítulo de número 3, eu quero iniciar esse culto de adoração a Deus, lendo a palavra do Senhor no versículo de número 12, que diz o seguinte: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus, o Senhor. Vamos orar ao Senhor neste momento. Pai, no nome de Jesus, nós queremos agradecer a Ti pela Tua bondade, agradecer a Ti pelo Teu amor, pela Tua fidelidade. Pai, muito obrigado pelo Teu plano para salvar a humanidade. Obrigado por me incluir nesse plano, obrigado por incluir os meus irmãos nesse plano, e nós, ó Deus, só temos a agradecer a Ti por tudo que Tu tens realizado e feito. Te louvamos, Te exaltamos, engrandecemos o Teu nome e abrimos esse culto no Teu nome, Senhor, para a Tua adoração e para o Teu louvor, no nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos louvar ao Senhor agora com nosso irmão Caleb. Vamos louvá-lo. Oh
Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Como é bom louvar ao Senhor, como é bom adorar ao Senhor, como queríamos estar reunidos nas nossas igrejas, podendo abraçar os irmãos, podendo estar com os irmãos, podendo conversar com os irmãos, mas infelizmente ainda não é o momento. É tempo de reflexão, é tempo de olharmos um pouco para as nossas atitudes, a qual eu tenho falado constantemente, quando tínhamos a igreja aberta e não demos o valor devido, quando podíamos abraçar o irmão e não demos o valor devido, quando podíamos pegar na mão do irmão e não demos o valor devido, quando poderíamos chegar no horário do culto e não demos o valor devido. Que agora seja um tempo de reflexão para as nossas vidas, no nome de Jesus Cristo, o Senhor. Queridos, hoje também é culto de missões, é o culto da oferta missionária, culto da oferta missionária, dia de abrir o cofre e tirar ali os recursos para sustentar os missionários que estão no campo, porque a obra não para. Os missionários continuam no campo, continuam ali com as suas atividades dentro das suas limitações, mas eles não param. E esses recursos têm que chegar nas mãos deles para que eles possam então continuar de alguma forma expandindo o reino para a manutenção deles e para a manutenção dos projetos. Amém? Eu quero ler uma palavra com você que se encontra em 2 Coríntios, capítulo de número 8. 2 Coríntios, capítulo de número 8. Quero ler a partir do versículo de número 1. 2 Coríntios 8, versículo de número 1, que diz assim a palavra do Senhor: Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam, por iniciativa própria. Eles nos suplicaram incessantemente o privilégio de participar da assistência aos santos, aos irmãos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Queridos, estes irmãos estavam passando grande luta, grande dificuldade, grande adversidade, mas eles não retiveram. Eles quiseram transbordar em generosidade, quiseram transbordar naquilo que podiam, para que Perdão, irmãos, perdi aqui o raciocínio. Para que esses recursos chegassem às mãos daqueles aos quais devia chegar. Então, nós sabemos da crise que estamos vivendo e passando, mas em nome de Jesus Cristo, o Senhor, eu sei que nós podemos agora transbordar em generosidade e podemos sim investir e continuar investindo na obra missionária por meio das nossas ofertas deste domingo em específico e os dízimos para a manutenção da obra do Senhor e a continuação da expansão do reino. Então pega aí as tuas ofertas, aqui está as nossas ofertas de dízimos e a oferta missionária, a qual nós vamos agora consagrar ao Senhor. Pai, no nome de Jesus Cristo, o Senhor, nós entregamos as nossas ofertas, entregamos os nossos dízimos, ó Deus, entregamos a oferta missionária, Senhor, para que o teu reino seja expandido em toda a face da terra e para que haja manutenção, condições de manutenção das igrejas,
ó Deus de poder e da expansão do teu reino, no nome de Jesus, nós consagramos a ti. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, agora nós vamos para a palavra de Deus, para a mensagem da palavra de Deus, e eu quero ver com você em 1 Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro. É a primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo de número 1. Quero falar hoje sobre prosseguindo para o alvo. Prosseguindo para o alvo. Nós vamos ler alguns versículos, os 9 primeiros versículos. Vamos ler os 12 primeiros versículos, que diz assim a palavra do Senhor. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Nisto vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo, enviado dos céus, coisas que até os anjos ansiaram observar. Oremos ao Senhor. Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, ministra sobre as nossas vidas, fala conosco. Ó Deus, no nome de Jesus Cristo, que esta palavra penetre ao mais profundo do nosso ser e mude, Senhor, as nossas vidas, e que as nossas vidas apontem para o alvo, e assim prossigamos para alcançá-lo, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Primeira coisa que eu quero ver com vocês no versículo de número 1: separados para a obediência a Jesus e a seu sacrifício. Louvado seja o nome do Senhor. É os para da Bíblia. O para quê? O
para que propósito, para que motivo. E a palavra do Senhor, ela nos diz o seguinte, versículo de número 2, que digo: escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Quer dizer, para a obediência a Jesus, reconhecendo o seu sacrifício na cruz do Calvário, reconhecendo aquilo que ele fizera por nós na cruz do Calvário. Uma vida de submissão, uma vida de obediência, é o negar a mim mesmo, é o tomar a minha cruz, quer dizer, morrer para mim mesmo e seguir a Jesus em obediência. Outra coisa que ele diz é regenerados para uma esperança viva. Versículo de número 3 diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Essa palavra regeneração, ela tem o cunho de propósito de Deus, ação de Deus na santificação do homem. Essa é a parcela de Deus na santificação do homem. Deus fez o seu papel, Deus cumpriu o seu papel na pessoa bendita de Jesus, e agora nós temos o nosso papel. Então a regeneração ela age sobre as nossas vidas. A regeneração ela traz aí uma restauração, uma reforma, ela traz aí o novo nascimento, é sermos nova criatura, as coisas velhas passarem e agora tudo se fazer novo. Então zera o cronômetro e agora nós temos a nossa parcela na santificação, que, se Deus permitir, nós veremos na semana que vem a continuidade desta mensagem. No domingo que vem nós falaremos sobre a nossa parcela na santificação. Mas para que regenerados? Para uma viva esperança, para uma esperança viva na pessoa bendita de Jesus. E como isso acontece? Só acontece por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Quer dizer, se não houvesse o sacrifício salvífico, jamais isso poderia acontecer para com as nossas vidas. Mas para que isso? Para uma herança que jamais poderá perecer, versículo 4, macular-se ou perder o seu valor, que é o ponto 3, para uma herança. Não é uma herança de um pai para com um filho, de coisas que perecem. Deixou uma empresa, deixou um apartamento, deixou uma casa, deixou um terreno, deixou bens materiais. Não, a herança que o Senhor nos deixa, ela é incorruptível. E a palavra de Deus diz em Romanos que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus, o Senhor. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E esta herança, ela jamais poderá perecer, manchar-se ou perder o seu valor. É uma herança guardada nos céus para nós. Glórias a Deus! Uma herança guardada nos céus para mim e para você. Deus é bom. E como eu conquisto isso? A Bíblia diz, olha lá, que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé, por meio da fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo, quer dizer, na vinda de Jesus Cristo, o Senhor. É uma fé genuína,
versículo de número 6 e versículo de número 7, que diz assim: nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Quer dizer, queridos, nós passaremos por todo tipo de provação, mas passaremos, venceremos. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Essa fé genuína, essa fé pura, é uma fé autêntica, é uma fé verdadeira, é uma fé que nos leva, nos conduz a viver a esperança de dias melhores e a esperança de herdarmos os céus para o louvor e glória do nome do Senhor. Quinto ponto, o resultado da vinda de Jesus, no versículo de número 7. Assim acontece para que, olha os para quês, fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, ela é genuína, quer dizer, ela é pura, ela é autêntica, ela é verdadeira, não é aquela fé fingida, não é aquela fé momentânea, emocional, não, ela é real, é ela que nos sustenta. O justo viverá pela fé. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que nós não vivemos por vista, mas vivemos pela fé. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, o resultado, olha o resultado maravilhoso. Resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Está falando sobre a vinda de Jesus, quando nós seremos o povo vitorioso, quando nós seremos o povo triunfante, que passamos pelas lutas, passamos pelas adversidades, passamos pelas provações, mas nos mantivemos firmes pela ação e o poder do Espírito de Deus sobre as nossas vidas. Olha o versículo de número 8, diz aqui, ponto 6, prosseguimos para o alvo da nossa fé, a nossa salvação. Olha que coisa linda, versículo 8, mesmo não o tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele, e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Querido, aos olhos humanos eu não vi Jesus, eu não vi o seu sacrifício, mas olha o que Pedro diz, mesmo não o tendo visto, vocês o amam, e como nós amamos o nosso Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amamos mais do que aquilo que podemos ver, é um amor indescritível, é um amor indizível. Louvado seja o nome do Senhor. E apesar de não o verem agora, creem nele. E como nós acreditamos no Senhor, e como nós acreditamos na sua promessa, e como nós acreditamos na sua vinda, e como nós ansiamos estar com ele eternamente. Louvado e glorificado seja no nome dele. Creem nele e exultam com uma alegria indescritível, uma alegria indizível, uma alegria que não dá para exemplificar. É algo lá de dentro, não é a alegria do dinheiro no bolso, não é a alegria do dinheiro na poupança, não é a alegria de um bom emprego, não é a alegria de um bem material conquistado, é algo que não dá para imensurar, que não dá para explicar, que não dá para traduzir em letras. É a alegria da salvação,
É a alegria da esperança de vida eterna em Cristo Jesus. É a alegria que o Senhor proporciona aos nossos corações, mesmo em tempos de dificuldade, mesmo em tempos de adversidade, mesmo em tempos de dor, em tempos de choro. Há uma alegria gritando lá dentro: louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia! Aleluia! Glórias a Deus! Pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. O texto que eu li primeiro, lá em Filipenses 3, Paulo diz: não que eu já tenha alcançado, mas eu prossigo para o alvo. Não que nós já tenhamos alcançado, mas nós prosseguimos para o alvo. Ele é o nosso alvo, Ele é a nossa meta, Ele é aquilo que a gente quer conquistar, a vida eterna em Cristo Jesus, naquele grande dia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Não tem preço, queridos, não tem preço, não tem valor, não tem nada que possa substituir esse desejo, essa vontade de estar com o Senhor eternamente. Louvado e exaltado seja o seu nome. Versículo 10: foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo, que neles estava, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo, quer dizer, o seu sacrifício na cruz do Calvário, e as glórias que seguiriam aqueles sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas que apontava para uma geração futura, apontava para nós. Glórias a Deus, glórias a Deus. Quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado dos céus, coisas que até os anjos desejaram, ansiaram a observar. Queridos de Deus, a pregação do Evangelho, o anúncio da salvação, até os anjos desejaram fazer, mas foi dada à igreja a anunciar e a proclamar as boas novas de Jesus Cristo, o Senhor. Nós temos uma missão e nós vamos cumprir a missão cabalmente e vamos levar outras pessoas a terem o mesmo alvo, a terem o mesmo objetivo e a prosseguirem para a salvação das suas almas, no nome de Jesus Cristo, o Senhor. Prosseguimos para o alvo da nossa fé, nossa salvação. Amamos o Senhor, cremos nele incondicionalmente e nos regozijamos nele. E assim eu encerro esta palavra no nome de Jesus Cristo, o Senhor. Prossigamos para o alvo. De que maneira? O amando, crendo nele e nos regozijando nele, no nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer, nós queremos te louvar e te bendizer, Senhor, por este momento, por este culto, por poder cultuarmos com os nossos irmãos. Que a tua bênção recaia sobre cada lar, que a tua bênção recaia sobre cada família, que haja uma verdadeira revolução e transformação em cada lar, em cada mente, em cada coração, que haja conversão, que haja transformação de vida e que haja, Senhor, o desejo de negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Que o teu grande amor, que a graça de Jesus e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todos, hoje e para todo o sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe, queridos, no nome de Jesus. Amém.